Escolares. Breve introdução ao seu conhecimento. Os arquivos escolares devem ser objeto de cuidadosa prevenção. Seu estudo sistemático está longe de ser realizado. Cumpre como introdução aos estudos de arquivos escolares alinhar algumas observações úteis, sobretudo para aqueles que se dedicam ou que querem se dedicar à história da educação. Em sua maior parte, o presente texto tem caráter jurídico, dimensão de importância para o pesquisador. Porém, decorre a palestra proferida que não se profissionais do direito. No entanto, é, correlatamente, correlatamente, outras questões são abordadas. A propósito de preservar as conceituações legais ou desta decorre, de fato, significa nenhuma adesão do autor Conan, positivista do direito da legislação de arquivos. Entre nós se encontra basicamente a Lei 8.159, de 18 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos Privados e das outras providências. A Lei 8.394, de 30 de dezembro de 91, que dispõe sobre os arquivos presidenciais, e o Decreto 4.073, de 9 de janeiro de 2000, que regulamenta a Lei 8.159/91. A conceituação legal de arquivos e seus tipos. Conceito. Há uma conceituação legal de arquivos assim expressa conjuntos de documentos produzidos e recebidos em órgãos públicos, instituições de caráter público, entidade privada em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como a pessoa física com qualquer seja o suporte de informação ou natureza de documentos, como pode ser ver na lei, acompanhando a doutrina bem sedimentada e não conceitos como origem e produtor do documento, nem tratou apenas chamados de documentos públicos, envolvendo em seu conceito documentos produzidos em órgãos públicos, documentos recebidos em órgãos públicos, documentos produzidos em instituições de caráter público e entidades privadas, documentos recebidos em instituições de caráter público e entidades privadas, documentos produzidos e recebidos por essa pessoa física, suporte de informação da natureza de documento, papel, filme, documento privado e documento público. A conceituação abrange e permite ir assim além do mérito do domínio da burocracia, do domínio geral da cultura, pois abre o espaço do reconhecimento e da proteção de arquivos que são burocráticos com ampla aplicação. A decorrência da constituição legal do arquivo escolar são conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por escolas públicas ou privadas, da decorrência do exercício das suas atividades específicas, que qualquer seja o suporte da sua informação ou da sua natureza dos documentos. É bom ressaltar que, ao longo e diante do que veremos nas escolas particulares, exercitam a liberdade do ensino, mas exercem manus público, pois se trata de versões autorizadas reconhecidas. Quando o diretor de uma escola superior de ensino, por exemplo, confere um grau de formado e faz exercícios do matus, ofício público que lhe foi delegado. Este fato garante a importância para a real compreensão dos arquivos da escola particular e, sobretudo, os arquivos permanentes desta, como veremos. Tipos de arquivos classificados por arquivos públicos e arquivos privados. Essa classificação também é prevista em lei, funda-se no caráter de exercício de atividades públicas ou privadas. Se os conjuntos de documentos forem produzidos ou recebidos por órgãos públicos, no exercício das funções, o arquivo estará público. No entanto, serão privados aqueles conjuntos de documentos produzidos ou recebidos de pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades. O arquivo público, federais, estaduais, Distrito Federal, municipais, quando são as funções do Estado, serão do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Embora a conceituação legal do arquivo público não consista em arquivos privados, que derivam com a extinção das pessoas jurídicas
do direito privado serem transferidas para o poder público, automaticamente elas serão transferidas de arquivos públicos. Mas arquivos, mas há arquivos privados que possuem interesse público ou social para que se revisitam esse caráter. Alguns dependem de lei, outros necessitam de assim serem declarados por decreto. Arquivos de entidades religiosas anteriores do Código Civil de 1916. No Brasil, naquele que diz a respeito aos atos de interesse público e social, são de caráter público, embora privado, sem necessidade de decreto, assim que declarado. Isso explica por que os atos do batismo, ingresso na igreja, validam o verdadeiro registro do nascimento. O registro eclesiástico de terra adotado por lei das terras do Império validam como registros imobiliários da força da lei do casamento religioso era do casamento existente e assim não se estranha se não são necessários de decreto para considerar o interesse público ou social dos arquivos eclesiásticos anteriores do Código Civil de 1916, o qual estabeleceria novas normas registratárias. Aliás, geralmente os livros de registros eclesiásticos de terras foram recolhidos a arquivos públicos. A lei fala de registros civis, de arquivos e entidades religiosas para considerá-los de interesse público e social. Em Portugal, os livros de batismos anteriores da República foram escolhidos para novos arquivos públicos. Os arquivos presidenciais do Brasil são documentos privados, porém dependem de um decreto para serem considerados de interesse público e social da Lei 8.394/91. Assim, os considera. Se há arquivos de interesse público e social, independente do decreto assim declará-los, há outros que adquirem mencionados o caráter assim que forem declarados por decreto legalmente tombados. Nada impede que o poder público envolva tombar arquivos particular ou mesmo fazer a desapropriação desse, se preenchidos os requisitos legais, dentre os quais aqueles que digam a respeito da privacidade e intimidade das pessoas. Embora a lei em geral não diga expressamente os arquivos escolares naquilo que dizem a respeito dos atos decorrentes aos membros públicos, são interesse público quando uma escola particular privada é extinta. Seus arquivos devem ser transferidos à guarda pública, mas aí é preciso frisar. A transferência obrigatória é quando os documentos decorrem de atribuições públicas exercidas para a escola particular, a transferência históricos escolares, atos de colação de grau, etc. Arquivos escolares privados que não digam a respeito das funções delegados por poder público para serem considerados de interesse público ou social deverão ser assim declarados por decreto. Arquivos escolares, vimos que há arquivos públicos, privados igualmente arquivos escolares públicos e privados. Porém, naquilo que se refere às atribuições públicas das escolas particulares, dos seus arquivos escolares são adotados de interesse público, assim protegidos por lei. Não pode ser, por exemplo, o gestor das escolas particulares constituído de documentos transferidos históricos escolares de um aluno em atos de colação de grau, pelo menos do interesse público que, que revestem tais documentos, extinta que for a escola de documentos dos tipos antes mencionados que serão transferidos para a guarda pública. Então pode-se fazer a afirmativa geral: os arquivos escolares serão públicos ou privados. Mas os arquivos escolares privados são de interesse público quando são decorrentes das atribuições autorizadas, reconhecimentos delegados do poder público da extinta escola, privada de documentos decorrentes daqueles que são atribuídos e tornam-se totalmente públicos, pois são transferidos para a guarda pública. É indefensável que se diga que tais arquivos referentes mencionados em documentos são públicos, mas conta de tal posicionamento há princípios de liberdade de ensino, autonomia das escolas e o fato de serem produzidos e recebidos de pessoas de direitos privados. Por isso, mesmo que optamos considerá-los arquivos privados de interesse público, temporariamente os arquivos públicos, quando se na extinção das escolas privadas
ou em outra forma de arquivos públicos por destinação. Então, mesmo que esteja conceituado legado ao arquivo público e serão públicos destinados de arquivos escolares privados automaticamente com a extinção das escolas privadas. Documentos escolares. Documentos escolares geral da documentação escolar são documentos que são classificados correntes, documentos intermediários, documentos que têm um valor permanente. Essa também é a classificação de arquivo com um conjunto de documentos que estão cujos que, mesmo que a movimentação constitua um objetivo de consultas frequentes, são documentos correntes. Intermediários são aqueles que, sendo de uso corrente de órgãos produtores, por razão do interesse administrativo que guardam suas eliminações e recolhimento para a guarda permanente, finalmente, os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que deve ser definida, preservados são documentos permanentes. Essas classificações doutrinárias foram recepcionadas pela legislação brasileira sobre o arquivo, isto é, a legislação adotou definições preexistentes na doutrina. A mesma classificação é utilizável para documentos escolares do regimento interno de uma escola, enquanto estiver em vigor, será documento corrente, pois está consultado frequentemente em documentos escolares do aluno que concluíram o primeiro e o segundo grau durante o tempo que serão documentos intermediários, pois poderão ser consultados para informações históricas escolares do aluno após de um tempo com os documentos intermediários que serão preservados de forma permanente em razão do valor histórico, probatório e informativo. Obrigatoriamente a preservação da escola exerce menos públicos que serão obrigatórios para preservar seus arquivos. Os arquivos são escolas particulares quando extintas estas são confiadas ao arquivo público. Os arquivos de escola pública ficarão nestas após algum tempo dos seus conjuntos de documentos permanentes que serão confiados em arquivos públicos. A opção fora e deixa os documentos da escola decorrido de algum tempo transferi-los para arquivo central ou regional para objeto de opção normativa administrativa pública. Observe que há níveis de autonomia de União, Estado, Distrito Federal e municípios. Estes entes poderão dispor sobre a guarda de documentos dos seus respectivos sistemas de ensino. Finalidade e função de arquivos escolares com a finalidade e funções diversas são documentos envolventes de prova de direito da pessoa ou da administração. Não é difícil perceber isso. Uma pessoa que quer provar, eu concluí um curso secundário, que poderão fazê-lo na certidão ou cópia autenticada do histórico escolar ou ato de conclusão do curso. Outra quer reconhecimento das condições anistiado o político da lei que obteve prova da expulsão da escola secundária sobre o superior sobre o império do decreto 447 da ditadura militar, que poderá fazê-lo com a cópia ou certidão da portaria afastada do convívio da escola, que vale o eufemismo.